Salve, salve, moçada, eu sou o Alan, apresentador do Pod Nerd, o seu podcast nerd. Bom, nós estamos aqui no segundo episódio do podcast e com uma presença ilustríssima do grande dublador Reinaldo Buzzoni, que você deve conhecer por ter interpretado em vários filmes o Keanu Reeves e o Robert Pattinson e vários outros que nós iremos mencionar aqui. Prazer aí, Bom, Reinaldo. prazer. É uma honra ter você no nosso programa. Saiba que você é uma lenda e chega até a nos inspirar também com seus ótimos trabalhos. Obrigado. Quando você começou nesse mundo da dublagem, você já tinha interesse desde sempre ou acabou acontecendo do nada? Como foi? Não, aconteceu do nada. Eu tinha 14 anos e o meu pai conhecia o Herbert Richards. Um dia eu estava almoçando com eles e ele perguntou se eu não queria começar, se eu não queria aprender a dublar. Que ganhava um dinheirinho e tal, era uma coisa legal. Aí eu fui lá, comecei a treinar lá na antiga usina, né? Que infelizmente terminou, né? Sim. E aí fui começando e fui fazendo. Aí entrei nesse ramo aí. Nessa época não tinha muita criança dublando, então precisava de criança. Aí ele um dia me perguntou se eu queria ir, eu fui. Foi ali por 80 alguma coisa? Foi 88. 87 para 88. Muitas dublagens da década de 80 para baixo, a gente vê que muitos adultos interpretavam vozes infantis, né? Era meio comum na época. Não tinha criança para dublar. Era muito difícil. De algumas séries, como a própria Power Rangers, né? Que você deu voz ao Tommy, que todo mundo se lembra com muito carinho. Está louco? Power Rangers eu fiz três Power Rangers diferentes. Eu fiz o Tommy, depois eu fiz o que era azul, depois eu fiz um preto. Fiz três diferentes. Mas o que é o mais famoso é o Tommy mesmo, que era o Ranger branco e o Ranger verde. Você começou com a série Caras e Caretas, não foi? Do Michael J. Fox? Sim, eu fiz ele quando ele era criança. Na verdade, não era ele, né? Era uma criança que fez ele jovem. Uma espécie de flashback da série, né? Isso, acho que foi uma vez só também. Foi a primeira vez que eu fiz. Foi até bem difícil de fazer, que foi meu primeiro, fiquei muito nervoso. Nunca que a diretora era a Ângela Bonatti. Teve algum dublador, autor que te inspirou, assim, que você admirava o trabalho dele e te motivou a continuar no ramo da dublagem? Não tem muito não, mas assim, um que eu gostava muito era o da Mata, né? Dublava muito, que era o Newton da Mata, um ótimo diretor. Eu gosto muito do Mário Jorge. Mas, assim, a minha vida da dublagem, ela é complicada, né? Porque eu trabalhei muito tempo na dublagem né, na Ebert, até uma fase que eu assumi a parte que eu ajudava a escolher as vozes. Tinha um sistema lá, eu que escolhia quando vinha a série da Globo, né? Assim, porque antigamente se dublava para Globo e SBT, você não dublava, hoje não, hoje você dubla para os estúdios, né? Naquela época não. Então na época quem escolhia as vozes era a Globo, quem escolhia as vozes então você tinha que fazer testes. Então eu comecei a fazer esse controle, eu trabalhava diretamente para o Ebert, né? Nesse contato, tinha uma gerente lá que chamava Helena, também que na época trabalhava. E eu nunca me esqueço que, por exemplo, a gente fez uma série que chamava Plantão Médico. Clássico. Que era do George Clooney. Eu não sabia que pediatras podiam ser tão sexys. Aí eu disse, querido, você não viu nada ainda. Eu exigi até que um dos dubladores fosse o Marco Antônio. Ele é médico. Né? Então eu coloquei ele porque ele poderia ajudar na parte de questões técnicas, né? E assim, o George Clooney naquela época não era ninguém, então assim, naquela vez, por acaso, ele teve o prazer de dublar o George Clooney, que se tornou esse astro aí por uma escolha minha que lá atrás, que lógico que foi aprovada pela Globo, né? Ele é um puta dublador, com uma puta voz, então assim. E aí depois eu tive que sair da dublagem um tempo, porque eu montei uma empresa de carros, aí eu saí, aí dublava muito pouco, não tinha muito tempo, e aí só dublava os bonecos que eu tinha, né? O Kenny Reeves, aí o Robert Pattinson de vez em quando, então não tinha muito. Eu saí um pouco da dublagem. Na verdade, eu sou um dublador assim que há muito tempo, mas eu não sou uma pessoa que vive da dublagem. Eu não dublo. Até por conta disso, hoje eu tenho muito pouco trabalho a ser feito, porque os
as pessoas que estão na dublagem hoje, poucas me conhecem, né? Os diretores, porque eu venho lá de trás da época, né? E eu não tinha muito tempo, porque eu tinha essa empresa, depois voltei a dublar, muito pouquinho, aí eu fui trabalhar na CBF, aí eu não tinha mais tempo também, então assim, é uma dublagem esporádica. O que eu faço muito hoje, já há mais de 10 anos que eu trabalho para a Globo, eu faço audiodescrição, né? Então, Sim. assim, a maioria dos filmes da Globo aí que tem audiodescrição são feitas por mim, que é para um auxílio, né, para os cegos, né, que é uma lei, né? E também Sim. muito retorno que eu tenho de pessoas autistas, né? É E muito assim, bom. através disso eu tenho um retorno muito legal dessas pessoas. Então é um trabalho que eu já faço há muito tempo. Então, eu faço hoje muito mais audiodescrição do que a própria dublagem. Dublagem, hoje, efetivamente, eu só dublo aí o Kenny Reeves quando tem os filmes dele, né? E uma vez ou outra, se alguém me chama para fazer uma dublagem, mas é muito raro hoje, muito raro. Essa sua área de descrever o áudio tem toda essa importância que você falou, assim, porque ajuda a deixar o cinema mais inclusivo, bota várias pessoas para assistir também os filmes que todo mundo merece, né? Conhecer essa arte que é o cinema. Então a gente até vem aqui até te agradecer por fazer um trabalho tão importante e que ajuda tanto a divulgar essa arte que é o cinema, né? É muito legal. Vou te falar que o retorno que eu tenho das pessoas é muito legal. É um ponto que eu acho que é muito interessante também de ver, é que você falou sobre plantão médico. E naquela época, o George Clooney, ele não era um ator consolidado, então, tipo assim, ele não era nenhuma grande imagem em Hollywood, no mundo televisivo ou cinematográfico. Muitos dubladores também acabam crescendo junto com aqueles personagens ou com aqueles atores, ou não somente como um meio envolvendo fama ou algo midiático, mas sim também como personalidade. Você pode ter começado a dublar, por exemplo, o Keanu Reeves, numa época onde você compartilhava dos mesmos pensamentos ou da mesma idade. E aí vocês vão crescendo juntos, assim, de uma forma, mesmo não tendo contato direto um com o outro. Então é uma vivência que você tem um contato direto, mas não tem um contato direto. Então, tipo, eu acho que isso deixa muito mais vivo também, né, as obras. Acho que isso influencia muito também, né? Lógico. Eu dublo o Kenny Reeves há mais de 30 anos. O primeiro filme que eu fiz dele foi Ligações Perigosas. Ele fazia um coadjuvante com um filme com aquele John Malkovich, a Glenn Close. Um filme muito antigo. Foi o primeiro filme que eu fiz dele. Aí depois fui fazendo todos. Você dublou o Keanu Reeves em quase todos, não foi? Quase todos. Assim, que eu lembro, assim, só o que eu não fiz agora foi o último Matrix aí, que eu não sei por que a Warner não quis. Eu fiz O Matrix, tipo, tem uma questão muito pessoal minha, que a gente vê a importância do Matrix para o mundo do cinema em geral como um filme super, hiper importante para a história mesmo do cinema. E é um filme que ele é recente, ele é um clássico moderno, a gente pode considerar também, porque ele não somente revolucionou nos efeitos especiais, nas técnicas de atuação e principalmente pela história que ele estava se propondo a contar. Na época de Matrix, vocês tinham uma ideia quanto ao sucesso do filme, que seria um filme tão importante assim para o cinema atual de hoje em dia? Então, nessa época, quando a gente dublava, o filme já não era essa... Você não dublava antes para o cinema, né? Sim. Normalmente você dublava para TV, era muito difícil você dublar filmes antes. Então, assim, ele já vinha... então, eu já imaginava que eu ia assistir o filme, então eu já ia no cinema ver o filme antes de dublar. Não é o que acontece hoje, que você dubla o filme antes de ir para o cinema. Né? Na nossa época era diferente, é muito difícil você dublar antigamente os filmes, falando isso da década de 90, né? que era essa época, né? Você dublar os filmes antes do cinema. Era raro. Né? Não tinha muito filme dublado. Hoje não. Hoje quase todos que você faz tem um filme dublado. Mas naquela época não, porque na verdade a dublagem era uma coisa que... Porque é isso que eu te falo. Antigamente, o estúdio ele não mandava dublar o filme. A dublagem é uma lei brasileira. Então, você é obrigado a passar na TV aberta a dublagem, o filme dublado. Não pode passar... Naquela época não tinha TVs fechadas. Né? Então, você não tinha filme com legenda. Era obrigado a ser dublado, mas no cinema não. Então, o estúdio, né, de cinema não queria arcar com esse custo. Então, tanto que sempre quem comprava a Globo tinha um departamento de dublagem. Uma época até o Mário Jorge trabalhou muito tempo lá, né, de revisar filmes e tal, porque era decidido pela Globo, era dublado pela Globo, era a Globo que pagava, como o SBT também, né, que eram os que mais dublavam, mas não era
não era o estúdio. Hoje não, hoje quem você dubla para a Fox, você dubla para a Warner, né? Não tem nada a ver com a TV já compra um filme dublado. Falando sobre essa questão da revolução que o cinema causou, que foi causada pelo Matrix no cinema, a gente tem que lembrar também dos outros papéis que você fez, né? Como o próprio Tommy, que a gente já conversou hoje. Mas também tem muito filme ruim também que a gente dublou. Isso aí também série ruim. Faz parte do trabalho. Tem coisas boas que você dubla, tem coisas ruins também. Já fiz filmes do Keanu Reeves muito ruins, né? Já dublei tudo que é filme dele, fiz filmes que eram bem complicados, mas para mim como dublador, ele até não é um bom trabalho, porque ele não é de falar muito nos filmes, né? Sim. É de ação, então assim, na verdade eu brinco que eu não ganho muito dinheiro com ele, porque eu não tenho tanta fala, porque você trabalha, você ganha por horas de dublagem, é a quantidade de loops que você fala, né? Então assim, se você vê um John Wick da vida, eu falo muito pouco, você vê ele fala muito pouco, é só a reação. No próprio Matrix. Então, assim, dependendo do filme, tanto que tem um dos filmes que eu mais gosto dele que eu fiz foi o do Advogado do Diabo, que ele falava bem. Não é verdade, não sabe o que tínhamos, você não sabe de nada. Eu estou do seu lado. É um mentiroso. A gente sabe que o Keanu Reeves é um cara muito carismático, ele sempre deixa sua marca nos lugares, nos programas que ele vai, isso é um fato, mas tem muitas pessoas que consideram o Keanu Reeves um ator limitado. Aí eu quero saber se você concorda com essa opinião. Ou você acha que depende muito também do que o roteiro propõe a ele? Por exemplo, em Advogado do Diabo, eu acho que ele entrega uma excelente atuação ali. Ele, juntamente do Al Pacino, eles têm uma dinâmica muito visceral ali, das pessoas que estão se conhecendo e que precisam uma da outra de certa forma. Então eu acho que é um filme muito interno. Ele funciona de uma forma muito interna e muito visceral. Eu vejo que o Keanu Reeves tem uma performance absurda ali. Porque tem muitas pessoas que realmente falam que o Keanu Reeves ele não entrega tanto. Mas eu não acho que seja o caso dele não entregar tanto, mas sim depende muito dos papéis. Como você falou, em John Wick, a gente não vê ele falando muito. Já é mais a questão da fisicalidade. Ele fala, é claro, mas não tem tantas linhas de diálogo como você mencionou. Mas você considera o Keanu Reeves um ator limitado ou também considera a opinião de ser o que propõe a ele sempre? O que não é o que propõe a ele, o que ele quer, né? Ele está numa fase da vida, ele sabe o que quer, ele é um ator, uma pessoa low profile, não é aquele que precisa fazer qualquer coisa. Então ele escolhe o que ele quer fazer. Não só Advogados do Diabo, ele tem inúmeros filmes, ele tem o Constantine que ele fez lá atrás, tem o Reis da Rua, sabe? Eu fiz eu não me lembro o nome agora, fiz um que ele era um advogado que também de tribunal, esqueci o nome. Então ele tem inúmeros filmes, então é o que ele decide fazer. Não é o que assim, não acho que ele é limitado, porque ele faz da ação. Lógico que ele pegou um nicho que é um sucesso estrondoso, que é o John Wick, como é o Matrix, então ele vai nesse caminho, entendeu? Ele escolhe o que ele quer, entendeu? Depende do ator, ao nível que ele está hoje, não vejo nem um pouco pela limitação, pelo contrário, é um grande ator, mas faz o que ele gosta. Ele não é obrigado a fazer o que as pessoas gostam, ele faz o que ele gosta, o que ele sente prazer. Ele está nesse nível de pessoa, né? Não precisa provar nada para ninguém, não é o que ele quer provar, né? Contanto que ele é uma pessoa muito simples. Estive com ele há 2 anos atrás na CCXP, conversei com ele 10 minutos, assim, a pessoa super simples, tranquila. O Keanu Reeves, ele apresenta um conforto muito grande também nos filmes onde ele participa, desde aqueles filmes que ele participava como um personagem secundário, né? Por exemplo, em Drácula de Bram Stoker, que também é um filme onde já pede um pouco mais dele, que é uma atuação mais metódica, que a gente vê um outro lado do Keanu Reeves, onde tipo, muitas pessoas não tiveram esse contato, como você está falando, que eu também concordo muito que não é a questão dele ser um ator limitado, porque ele não é um excelente ator, mas é a questão dele querer simplesmente. Não é porque eu não sou um ator bem, é porque eu não quero fazer esse projeto, é isso. Mas ter tido esse contato direto com o próprio Keanu, é um cara muito, muito simples. Eu acho que a simplicidade torna tudo mais acessível, né? E é verdade, assim, é um sonho, né? Você conhecer a pessoa que você dubla, ele fez questão de me conhecer, então, e foi tanto assim, era tanto projeto, tanta forma, regra para ir, para falar, você tem que... Cheguei lá um tempão antes, fiquei esperando no camarim, aí ele não pôde ir, aí fiquei esperando, aí a pessoa me levava de um lado, levava de outro. Não, espera que ele quer te conhecer. Não, vai dar tudo certo, tal. Aí ficou naquela, ia começar o evento, tal, tô sentado, esperando, quando eu vejo, ele senta do meu lado.
sem nenhuma cerimônia, porque estava tudo numa cerimônia, pô, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. Aí fiquei conversando com ele 10 minutos, aí eu entrei para fazer a minha fala primeiro, aí eu saí, voltei, ele perguntou o que eu tinha falado, o que eles tinham me perguntado, se tinha sido bom, bababá, aí ele entrou. Aí eu fiquei esperando ele saiu lá, tirou as fotos comigo. Se tivesse marcado da forma que ia ser, do jeito que o pessoal lá queria o protocolo, não ia funcionar. Como foi normal, foi melhor. E aí você se tornou até mais fã dele, né? Que você já gosta do trabalho dele, não é? Você fez aquele filme 47 Ronins com ele. Fiz. Do Samurai. E aí, o que é que tu acha daquele filme? Ali é um dos filmes mais criticados da carreira do Keanu Reeves. Eu vou te falar, eu não fico preocupado ficando vendo essas questões de crítica, se tá bom ou não tá. Igual... Eu não entro nessas polêmicas. Eu vou dizer até a questão do Matrix. Agora, o último Matrix, o pessoal fez um maior escarcéu nas redes sociais para que eu dublasse. Eu não fiquei me ligando com isso, entendeu? Por exemplo, assim, a dublagem tem isso, assim, mas cada pessoa sabe que, assim, eu, na minha posição, como eu conheço o Garcia Júnior, dublei com ele, fiz com ele, o Caçadores de Emoção, ele era o Patrick Swayze, eu era o... Entendeu? Ele sabe que eu sou o dublador do Keanu Reeves. Então, assim, se fosse um dublador que eu nunca tivesse dublado, um ator que eu nunca tivesse dublado, eu falo, opa, peraí, por que não é o Reinaldo que está fazendo? Igual eu chegasse para mim e dissesse que eu ia ter que dublar o He-Man. Opa, peraí, por que o Júnior não vai dublar? Eu acho que, infelizmente, isso às vezes não existe ainda um pouco às vezes na dublagem, entendeu? Igual o cara, o pessoal fala, eu sei que tinha que dublar o Batman com Robert Pattinson. Foi uma escolha dele que fosse o Wendell. Não vou criticar, o Wendell já dubla o Robert Pattinson. Como eu já dublei, que é um grande amigo, o Felipe Maia, como eu já dublei o Paul Walker. Foi o primeiro Velozes e Furiosos, quem fez fui eu. Eu me amarro no atum daqui. Conversa, babaca. O atum daqui parece sardinha, ô mané. Mas eu gosto. Depois passou a ser o Felipe, e tá certo, nunca mais fiz ele. Eu não fico chateado com isso, não entro nessas críticas. É melhor eu ou melhor que ele. Tá muito bem dublado, entendeu? Assim, tem um grande dublador. Faz parte, mas acho que às vezes precisa ter um pouco dessa ética, né? De, assim, por que eu não vai fazer? Assim, uma pessoa que sempre fez. Era eu e ele, entendeu? Estou dando um exemplo, por exemplo, do Matrix. Assim, ele nunca tinha dublado Kenny Reeves. Sim. Então, assim, por que ele decidiu agora fazer? Se fosse uma pessoa desconhecida, né? Faz parte do jogo, faz parte do negócio. Falando agora mais sobre a sua carreira, qual foi o filme que você mais gostou de dublar, que você terminou e falou assim, nossa, essa dublagem ficou muito boa? Qual foi, assim, um papel muito marcante na sua carreira? Tem vários, por exemplo, assim, eu gosto muito do que eu dublei, que eu falei agora, o Caçadores de Emoção. Desastre de avião, San Diego, 84. É isso. O Advogado do Diabo, América Pie. Tem um filme que eu gosto muito, que eu dublei muitos anos atrás, era um elenco maravilhoso, que era o The Lost Boys, Garotos Perdidos, que é um filme dos vampiros, é muito antigo, não sei se vocês conhecem. É que é diferente, hoje, eu vim de uma época da dublagem que eu dublava com várias pessoas, que era muito mais legal, você tinha interação com as pessoas, com os dubladores. Hoje você não conhece mais ninguém, porque eu estou falando assim, hoje eu dublo muito pouco, as pessoas não conhecem, você vai lá, você dubla o teu horário, faz 1 hora lá, vai embora, você não fala com ninguém. As pessoas não te conhecem. Antigamente a gente ficava a tarde inteira, o dia inteiro na Ebert ali, fazia de um estúdio para outro, entendeu? Você dublava num estúdio, né? Eu tive a oportunidade de dublar na Academia de Polícia o desenho, né? E, era um puto elenco que estava junto, então você dublava com, sabe? Na época até eu dublava junto com o Celton Mello, que ele fazia eu fazia o Marrone, ele fazia o cara que fazia aqueles barulhos. Eu acho que ele já tá pronto. Muito bem, galera, vamos agitar! Marco Ribeiro. Então, são pessoas que você tinha um contato, que você estava ali sempre, e você aprendia com eles dublando. Porque você estava ali, você via o cara dar uma interpretação. Hoje, não. Hoje você vai lá, é metódico, lá, tá lá, o diretor com você, faz, sabe? Então, você fica meio que limitado, porque às vezes, quando você dublava daquela época, que você dublava com grandes pessoas, que, você ficava reparando o cara dublando, porque você ficava no estúdio, às vezes, 4 horas para fazer 3 falas, porque tinha a questão do esquema, né? Então, o melhor esquema, você não podia, porque a hora era mais cara, blá, blá, blá. Então, você ficava, às vezes, ali 2, 3 horas ouvindo os caras dublar, Drummond, Santa Cruz,
Bom Jardim, pessoas que são... Então, você ficava vendo, você ficava aprendendo. Hoje não tem isso. Você não pode entrar no estúdio. Naquela época, não. Você ficava dentro do estúdio, 2 horas, 3 horas, você precisava nem dublar, mas você ficava olhando o cara dublando, você aprendia alguma coisa, você, olha a interpretação que o cara deu. E naquela época não tinha essa facilidade do Pro Tools, do sincronismo, né? Tinha que acertar na boca. Né? Hoje é só no computador, o cara vai lá, puxa 2 para cá, 2 para lá e bota na boca. Era no dedo do cassete lá que o operador metia o dedo lá e tinha que cair na boca certinho. Ficou curto, não tem jeito de acertar. Então era uma outra dublagem, era muito mais... muito melhor, né? Muito mais... faltou o nome agora, mas muito mais de arte mesmo. Né? Hoje é mais... Entendeu? O computador bota tudo ali no local, né? Então, e você tem que dublar daquela forma. Você não consegue ver o outro cara dublando para você conseguir aprender. Eu aprendi assim, aprendi na marra, vendo as pessoas dublando. Passava o dia inteiro lá, saía da escola, pegava o ônibus ali, saía da escola, ia para lá, ficava a tarde inteira, vendo as pessoas dublando. E muitos trabalhos também são remotos hoje em dia, a gente vê que uns nem chegam de ir para os estúdios. Exatamente. Ali também é uma família que aprendia uns com os outros, né, com esse tipo de contato. Você via o outro dublador e você acabava entendendo, nossa, essa interpretação, ela foi demais. E tinha uma questão que era o seguinte, era um trabalho em conjunto. Se você errasse a fala, o cara, às vezes o cara lá tava falando, que a gente fala, um bifão, 3, 4 frases sem parar, o cara não consegue nem respirar, aí você entra para falar uma frase, você erra. Não tinha como pegar lá, que nem hoje você bota... não, deixa que eu pego aqui, o cara clica no botão e entra. Não tinha. O cara tinha que ver o espaço onde tinha tal, então às vezes o cara tinha que fazer tudo de novo. Então até você aprendia que aí você entrava com muito mais concentração para não errar. Aí às vezes o cara que está do teu lado te dá um toque, pô, Reinaldo, fala desse jeito aqui que vai ser melhor, vai ficar... Muda a palavra. Não só o diretor, né, mas também às vezes o dublador que está do teu lado ali vendo, está dublando contigo, ele está vendo a cena, ele percebe. Entendeu? Então era muito melhor de dublar, era muito mais de aprender, mas hoje não tem como. Hoje é você sozinho. Como eu disse, hoje eu tô muito afastado dessa questão do dia a dia da dublagem. Sim. Entendeu? Meu dia a dia hoje é audiodescrição, mas não estou afastado porque eu quero. Estou afastado por não receber trabalho de... Né? Como eu disse, as pessoas hoje que são diretores, que são... quem escala, porque antigamente você tinha uma escala, quem escalava não era só o diretor, então a pessoa que ligava, então sabia quem eram os dubladores que podia chamar. Então hoje você tem, infelizmente, você tem a panela ali que é do diretor lá, que conhece, são sempre as mesmas pessoas. Você começa a reparar isso, assim, eu vejo de comentários, que são sempre mais ou menos as mesmas vozes, você vai em algumas dublagens, é sempre a mesma voz, entendeu? Antigamente, quando eu dublava, tinha 2 dubladoras, era só... a Delarte e a Ebert Einstein, e a VTI. E a Delarte muito pouco até. Era VTI e Ebert. Entendeu? Hoje tem inúmeras dubladoras, né? Tem tudo. O cara faz um estúdio na casa dele e diz que é dubladora. Então é que você falou, remoto. Hoje o nego dubla remoto, então é diferente. Então, hoje é muito mais acessível, né, também. E fica muito mais... não é tão profissional. Vamos dizer assim. Até porque tem muito, né? Tem que dublar para muita coisa, né? Muito canal hoje para dublar, então precisa ter demanda. Então, é diferente, bem diferente do meu tempo. E hoje em dia tivemos uma questão muito presente envolvendo a IA, a inteligência artificial, que muitos dubladores se pronunciaram sobre isso, que é um tipo de tecnologia que já não envolve alma, já não envolve a conexão, porque uma máquina ela consegue replicar e uma máquina consegue fazer tudo, mas não consegue dar alma, não consegue dar sentimento a um personagem. Até porque a tecnologia, ela evolui tão rápido ao longo dos anos, mas, tipo assim, tão rápido mesmo, que a gente já está discutindo um assunto que parecia tão futurista, mas não é. Que é sobre existe a possibilidade de máquinas substituírem os artistas que a gente conhece. Eu acho que isso já é uma realidade. Sim, eu não concordo também, exatamente o que o Guilherme falou, não tem alma, você vê que a dublagem é seca, não vai ter, mas infelizmente a gente vive num mundo capitalista. Quem faz o filme, quem vai, está preocupado em custo. Então, às vezes, ele pagar um custo para dublar, vai ter... porque, assim, são vários... Não é só a dublagem que está acabando por causa da inteligência artificial, são vários outros, né, empregos que vão ser afetados pela tecnologia. Mas é o que você falou, infelizmente...
Eu acho que vai ser muito difícil. Lógico que não vai ser tudo, mas vai ser muito difícil não ter a inteligência artificial. Eu acho que vai ser muito difícil. Você vê a dificuldade, que é engraçado, né? Porque às vezes alguns estúdios fazem questão de botar... Isso eu já ouvi até de alguns artistas, né? Fazem questão de botar um artista, né, para dublar um filme, para chamar a atenção do filme, e a dificuldade que ele tem para dublar comparado com um dublador. Que a gente faz em 3, 4 horas e demora 2 dias para fazer, porque não é fácil fazer. E o próprio artista é diferente do dublador, porque a gente fala de dublagem, às vezes é um pouco mais difícil, porque você tem que interpretar de acordo com o que está lá, não é a sua interpretação. Então, um ator, quando faz uma novela, alguma coisa, que ele é orientado, mas ele interpreta da forma dele, né? Acho que tem uma direção do diretor, como é que deve ser feito, do roteiro e tal, mas ele interpreta aquela cena da forma dele. Já o dublador, não, ele tem que fazer de acordo com o que foi feito na cena, né? Você tem que ter ainda a questão do sincronismo, né? Você tem que dar a interpretação que é dada no filme, pelo ator, não é uma interpretação sua. Então você tem que ter uma dificuldade um pouco maior. Por isso que você vê a dificuldade, às vezes, dos atores quando vou fazer uma dublagem, o tempo que eles demoram para fazer, não é tão fácil. Inclusive, tem uma dublagem que eu adoro sua, que é uma das mais conhecidas, é a do Paul Finch, no American Pie. Eu acho, assim, sensacional que você dublou os 4 filmes, né? Você aprende a canalizar as energias do corpo, seus chakras. Quando consegue fazer isso, pode fazer sexo por horas. Mas são filmes que têm uma importância popular absurda. E eu acho que o American Pie também foi muito interessante, né? Na época, porque tipo, era tudo diferente, nudez no cinema, palavrão. E era engraçado porque na época que a gente dublava, como eu disse, a gente dublava para Globo e SBT, então tinha alguns palavrões que você não podia falar. Eu não dublei American Pie para o cinema, eu dublei American Pie para Globo. Então, às vezes, você tinha que você não podia falar certas... Né, diferente do que é hoje. Hoje você pode falar palavrão, né? Mas antigamente você não podia falar palavrão nos filmes, né? Então, às vezes, e o American Pie era tudo em palavrões, cenas de sexo, essas coisas, né? Então você tinha que tomar um cuidado para fazer. Mas eu gostei muito de fazer ele. Ele era muito zen naquele jeito lá, e ele sempre pegava lá a mãe do Stephen no final, era muito legal. Você quer entrar? Desmarque seus compromissos. Engraçado que eu não consigo mais assistir. Meu filho tem 16 anos. Meu filho, uma época, assistia todos os American Pie. Eu não consigo. Eles foram redublados, né? Então ele não conseguiu assistir com a minha voz. Eu queria dizer que eu acho incrível mesmo o trabalho de dublador. Eu acho um trabalho, assim, impecável, que deveria ser mais valorizado, porque você dá a vida a um personagem, você tem toda a emoção, é arte. Eu acredito que é uma arte muito bonita, e é triste que muitos dubladores têm que ter outros empregos, né? Não pode viver só da dublagem. E é uma coisa que é muito comentada, e eu acho de verdade triste, porque eu acho a dublagem uma área absurda. Tipo, você mesmo, olha o tanto de personagens importantes, você tá meio que com a sua participação nesses filmes, você acabou se provando seu valor no cinema, porque tu teve presente em filmes que revolucionaram, e é interessante demais isso. É difícil falar se deve ser mais valorizado ou não, depende, isso é verdade, por exemplo, por isso mesmo que eu nunca vivi da dublagem, né? Eu sempre fiz outros empregos, porque é difícil. Primeiro você tem que ser escolhido, sabe? Você não tem uma coisa fixa, sabe? Então você não tem um salário fixo. Se você passar um mês inteiro o cara não te chamar, você morre de fome, né? Se você não tiver um contato ali com um diretor, é o que acontece hoje, por exemplo, que eu falo. Eu não dublo hoje, 0, quase. Só se tem um filme que o estúdio me escolhe. Se eu for depender de que alguém me escalar, eu ia morrer de fome. Graças a Deus que eu tenho já 10 anos a audiodescrição, que é um trabalho que eu presto a minha empresa para a empresa e eu faço. Mas, assim, desvalorizado, não acho que é desvalorizado, porque hoje tem muitas dubladoras, né? Mas é pouco, não é fiscalizado, mas é pouco... com essa quantidade de pessoas fazendo, a forma hoje que é feita, sabe? É uma coisa mais... não é tão artesanal como era... Ficou muito automático, a pessoa faz de casa, não tem uma certa qualidade, o som já não é tão bom, entendeu? Qualquer um ela bota um computadorzinho lá e acha que é dublagem. Então, assim,
não é fiscalizado. Então, o pessoal hoje só quer saber de custo. Por isso que eu falo, acho muito difícil não ter a inteligência artificial, porque é custo, o cara está interessado em custo. Né? Não é se está bom ou ruim, só depende daqueles grandes filmes que a gente chama os blockbusters lá, tops, que a pessoa se preocupa com a qualidade muito maior, mas o resto, isso que vai nos streamings aí, que vai... Tenho um pensamento comigo, porque eu cresci ouvindo muitas vozes, e como aquelas vozes a gente sempre ouvia, era um contato frequente, a gente acaba esquecendo que vinham de pessoas reais, que vinham de pessoas que, assim como a gente, têm vida, respiram e tudo mais. Eu, por exemplo, sinto um baque muito grande quando eu vejo um dublador muito grande, uma dubladora muito grande, partindo, como a gente viu esses anos. Então, é um sentimento muito bizarro, mas é um sentimento de realidade e tristeza, né? Quando a gente acaba perdendo uma pessoa que nunca foi próxima da gente, assim como a gente nunca foi próximo, mas que, de certa forma, contribuiu para a criação da nossa personalidade e tudo mais. Eu acho isso muito, muito legal, porque muitos dubladores têm contatos diretos com várias pessoas no Brasil, às vezes ajudando numa questão psicológica, simplesmente por estar dando a voz àquele trabalho. Então, como ele falou mais cedo, Péricles, é uma arte muito bonita de ser apreciada, que eu vejo que hoje em dia a gente vê uma parcela de pessoas que não se sentem tão bem com o que é entregado. Hoje em dia é tudo menos artesanal, é tudo mais remoto, parece que é tudo mais automático e acaba perdendo um pouco da alma, daquilo que a gente via antigamente. Eu não me dou muito bem com algumas dublagens, principalmente as de streaming, que eu vejo que é um pouco menos artesanal, como você fala. Eu não sinto tanta conexão, não sinto tanta verdade em algumas. Claro que a gente não generaliza, né? Mas eu acho que a gente também tem que se adaptar, porque a gente é muito apegado ao que a gente cresceu, ao apego nostálgico que a gente tem, né? Então acho que tem... Exato. A quantidade hoje de filmes que tem, de séries, coisas que você tem que ter agilidade. Então é feito de uma forma, né, de fábrica, né? Vai, entra, bota e faz aquilo correndo, sem entregar, tal. Então não é uma coisa tão... Não tem tanto dublador para isso, aí fica assim, as vozes repetindo, aí é aquele pessoal que está sempre à disposição do cara. Então, é assim que funciona hoje. Faz parte. Faz parte. Um recado para as pessoas que querem começar a dublar, querem ter um tipo de proximidade com a área, sabe? Mesmo que, às vezes, não seja primeiramente para viver daquilo, mas para contribuir, porque tudo são águas, né? Tudo é uma caminhada. Então, eu queria saber o que você diria para esse pessoal que está nos assistindo e que possivelmente pode ter interesse também na área. Você tem que gostar. Não é fácil, é difícil. Eu apanhei muito para fazer, demorei muito. Você tem que treinar bastante. Assim, como eu disse, hoje é muito mais fácil, porque hoje você tem ali o computador que te ajuda muito, principalmente na parte do sincronismo. Mas você tem que saber que não é fácil, porque é interpretação, você tem que ter um dom ali. Interpretar, assistir, porque aí você acaba que você, quando está assistindo um filme, você fica se imaginando dublando aquele filme, fica isso na cabeça, né? Essa cena faria assim, faria assado. E às vezes depois, quando você assiste o filme, você não gostou, podia ter feito de uma outra forma. Assim, é um trabalho como qualquer outro, mas assim, é uma arte, então você tem que gostar. Se você tem interesse e não acha que é um negócio que você vai ganhar dinheiro, assim, eu acho que dá até para você viver, se você for bom, se você for um bom cara, se você tiver bastante trabalho, se você for um diretor, né, então, de dublagem, acho que você vai ter uma boa remuneração. Mas é mais pelo prazer mesmo e pelo gostar de fazer. Às vezes, o mais importante no seu trabalho é gostar de trabalhar, não é a remuneração que você recebe. Você sente talvez mais prazer em fazendo o que você gosta do que ganhando mais no que você não gosta. Bom, Reinaldo, queria agradecer a você por ter topado participar aqui conosco. Saiba que foi uma honra. A gente considera muito seu trabalho, a gente tem um respeito absurdo e um grande carinho também, porque, como eu falei para você, eu cresci vendo American Pie, cresci vendo Matrix, então, para mim, tem, além de um respeito profissional, também tem um respeito nostálgico, que é maravilhoso. E eu espero que você sempre continue contribuindo aí com a dublagem e dando voz ao nosso grande Keanu Reeves. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado comparecer aqui no Pod Nerd com a gente. Espero que em outra oportunidade você retorne aqui conosco. E agradecer por tudo que você fez durante esses últimos 30 anos, na verdade, né? Os anos de contribuição para a dublagem. Obrigado a vocês, eu que agradeço aí pela oportunidade. É sempre bom falar um pouco da dublagem, contar um pouco a nossa história, né?
E desejo sucesso a vocês. Se vocês quiserem me convidar outra vez, eu estou à disposição. Não tem problema, não. Obrigado.